Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roosevelt Conci. Estamos aqui novamente, agora após o Carnaval já, com a retomada do programa na sua série aqui de pautas que, por certo, vão abrir aí praticamente o ano, né? As pessoas falam que o ano começa depois do Carnaval. Não sei se isso é só no Brasil, mas se for levar em consideração, imagine só se o Carnaval fosse em março, né? Nós teríamos aí o ano começando só em março. Levar em consideração que muitos falam que a gente paga aí 4, 5 meses de impostos para a gente começar efetivamente a entrar no nosso negócio, né? Nós temos um grande sócio, um grande patrão, né, na verdade. Nós vamos falar até com relação a isso, né? Que os governos, nas suas tributações, eles fazem aí, a quinhoar tem um quinhão aí maior do que tal. E as pessoas pensam o seguinte: você tem 100% aí do negócio e fica com 50%, com 40%, com 30%. Então, tem que se pensar que muitos dos negócios hoje não chegam às vezes a 2, 3% da sua lucratividade. Então o esforço, o risco, tudo aquilo. Isso nós vamos falar agora, o que tem a ver com os negócios, vamos falar dos empreendimentos imobiliários, tá? Então, a gente tem hoje aqui uma questão que é a questão do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um grande termômetro que é visto como um balizador da economia. Nos últimos meses, o Brasil bateu recorde de lançamentos de imóveis, mas, ao mesmo tempo, os números mostram que as vendas não acompanharam esse ritmo no mesmo nível, né? Aí nós perguntaríamos aqui: é hora de comprar? É hora de vender? Ou é hora de esperar, né? Ver o que está acontecendo, né? A questão da instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade financeira. Quais das instabilidades nós temos que esperar, ver se ela vai caminhar e de que forma ela caminha, para que a gente possa avançar, né? E aí hoje vamos entender como juros, crédito, renda e perfil da população influenciam o mercado imobiliário no Brasil e como se reflete também em cidades como aqui na Serra, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, essa região centro-norte, a região serrana, o interior do estado do Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro e o Brasil, naturalmente, né? Eu sou o Roosevelt Conci e no programa de hoje recebo Gabriel Ruiz e David Marques de Amorim, e com certeza nós vamos falar e você não vai sair daí, porque mesmo que você não esteja interessado direto no tema, que é mercado imobiliário, né? Mas por certo você deve ter alguém na sua família, deve ter algum amigo, ou com relação ao próprio interesse, o seu próprio interesse, como é que está o mercado, porque você está morando aonde? Você está morando de aluguel? Você está morando no imóvel próprio, né? E aí, de alguma forma, você está morando. Ou você mora de um jeito ou você mora do outro, né? Então, é importante você saber. E a gente fala o seguinte: algo que ninguém nos tira, né? E que ninguém retira isso da gente, que é o conhecimento. Na medida que você permanece aqui, que você ouve com a gente, você vê com a gente aqui o que se fala, as pessoas que estão aqui estão transmitindo conhecimento. Elas trabalham com isso, elas vivem as suas vidas nesse negócio. Então, elas vão passar isso. Fiquem com a gente, daqui a pouco a gente volta. O Zoom Debate está apenas começando. Até já. Olha, olá e olará, né? Acho que esse adesivo que eu estou aqui ao lado, e antes que pergunte, né, o que aconteceu e tal, quer dizer, algo que a gente não sabe o que é, se foi um pelo, se foi uma mordida, se foi uma coisa. Eu sei que está dando um trabalhinho, estou aí há uns 5 dias com trabalho e estou aí sendo assistido aí por uma colega nossa até aqui da Zoom, que atua aqui, a doutora Solange, e vendo aqui a recuperação. Mas para você ver, às vezes está tudo bem, está tudo normal. Desfilei lá na banda da Predial na sexta-feira. Aí estou falando aqui com o Gabriel, acho que foi o excesso lá na banda da Predial, sair da avenida e tal, e sempre espetacular, o Carnaval de Nova Friburgo, muito brilhantemente, a gente trazendo. Eu tenho certeza que Silvio Ruiz
lá onde ele está, no cantinho dele. Naquele dia ele estava ali feliz da vida, porque sabe que, olha, esse a gente chama de legado, né? Mas o que ele deixou foi muito bacana, né? Antigamente a gente falava que era o Bloco das Piranhas, depois foi se avolumando muito, né? E teve que, a banda Predial teve que se recolher um pouco, porque senão não teria condição de controlar isso. Mas foi muito bacana, importante. Mas estamos aqui tratando e está dando tudo certo. E já deu tudo certo, né? Mas sejam muito bem-vindos, é um prazer, obrigado. Gabriel, estar aqui com você. Gabriel de Freitas Ruiz, advogado formado pelo IBMEC, é diretor executivo do Grupo Primos, Predial Primos, Primos Construtor e Gran Primos, Mármores e Granitos e Seguro Primos, corretor de seguros, desde 2012. E é também conselheiro deliberativo da CIANF, presidente do Conselho de Jovens Empresários e já foi presidente da Comissão de Direito Imobiliário da 9ª Subseção, OAB Nova Friburgo, e representante regional Serra Norte e Secov. Eu só não estou vendo aqui, Gabriel, essa sua nova atividade que acho que você está se preparando para ser um profissional, né? Eu acho que o Grupo Primo vai perder você aí para o esporte. Mas isso o esporte sempre teve na minha vida. Mas isso você vai falar, porque aqui a gente diz o seguinte, eu sei que você já esteve aqui algumas vezes, você é um grande parceiro, cúmplice, a gente não deixa de falar isso. Olha, gente, se espelhem aqui no exemplo do Gabriel, jovem, e a gente, às vezes não é só pela idade, mas é jovem pela cabeça, jovem pela inovação, pelo empreendedor que ele é. Mas é um grande parceiro, cúmplice que nós temos na associação comercial, tem me ajudado muito lá na presidência. E o Gabriel, a gente fala o seguinte, Gabriel, quando o convidado vem aqui, a gente deixa que ele se apresente. Eu fiz esse pequeno currículo seu, mas é importante que você se apresente, você se mostre como você gostaria de se apresentar. Então a gente fala Gabriel por Gabriel. Quem é o Gabriel? Porque às vezes o Gabriel de um ano atrás, quando você esteve aqui, era um Gabriel. Hoje, esse Gabriel, ele sofreu aqui algumas intervenções na sua vida, na adesão que fez, inclusive, mais ao esporte, né, que você tem feito, mesmo sempre gostou. Mas quem é o Gabriel? O Gabriel Ruiz, sou advogado, empresário, né, principalmente um apaixonado pela nossa cidade, um empreendedor, eu gosto, né, do empreendedorismo. Eu acho que a gente sempre tem que pensar fora da caixinha. Eu penso muito no associativismo, então a recíproca é completamente verdadeira pelo trabalho maravilhoso que eu tenho feito à frente da nossa associação. Não é porque você é meu amigo, não, mas eu acho que a gente... você falou de legado, eu acho que você está deixando um legado dentro da CIANF. Né? Desde do Júlio, você continuando e melhorando ainda mais, a gente continuando a deixar esse legado para a sociedade, para o empresariado, para a nossa sociedade de Nova Friburgo como um todo. Sou formado no IBMEC do Rio e sim, eu sempre fui ligado ao esporte, nadei minha vida inteira. Tenho, né, mais de um ano aí que eu migrei para o triatlon, era das maratonas aquáticas, fiz algumas ultramaratonas e maratonas aquáticas e hoje estou treinando para o meu 70.3, né, que eu vou fazer agora em abril em Florianópolis. O que é isso? É um meio Ironman. Tem que treinar. E eu acho que o esporte ele me ensinou desde novo. Né? Eu fui federado de natação, nadei, e eu acho que o esporte ele te traz muito essa cabeça de, se você for persistente, você batalhar pelos seus desejos e correr atrás disso, muito provavelmente você vai chegar longe. Então acho que o esporte, dentro da formação de uma criança, que eu comecei criança, e até hoje ele me dá isso. E hoje é minha válvula de escape. Eu hoje tenho um esporte como assim, um estilo de vida que faz bem para minha saúde. Né? Há uns 3 anos atrás eu estava um pouco acima do peso, não muito, mas assim, e aí eu voltei a fazer o que eu amo, né? Que eu voltei primeiro às maratonas aquáticas, que eu levo muito jeito, né? E a gente foi fazendo, e eu acho que o triatlon ele vem muito para me desafiar. Eu acho que é um desafio que é muito legal, que é um desafio diário, que você aprende todos os dias, tem sempre uma coisa nova. Eu acho que nada melhor, né? Então, assim, a gente está se preparando, esse ano vão ser 3,70.3, tenho treinado bastante, estou bem feliz com essa minha fase, conhecendo muita gente legal, e eu acho que o esporte traz isso, né? E para o empresário também, então você consegue trabalhar melhor, você consegue estar mais apto aí a liderar, né, os nossos colaboradores, e para mim está sendo muito legal esse ponto do esporte. Então, a gente está lá à frente do Grupo Primos, nós hoje somos um grupo familiar que começou com meu saudoso avô Silvio Ruiz,
em 1966, estamos completando 60 anos da Predial, que foi a primeira empresa. Há 25 temos a Primos Construtora, já entregamos mais de 40 obras aí na região, na cidade de Nova Friburgo principalmente. Há 5 anos fundamos a Gran Primos Mármores e Granitos, também hoje já se consolidou aí, né, dentro do segmento de mármores e granitos. E há um ano atrás também fundamos, também observando uma questão mercadológica de oportunidade, a Seg Primos. E também acho que a gente tem que sempre pensar de oportunidade, eu acho que o empreendedor, e tudo dentro do mesmo segmento. A gente está sempre dentro da engrenagem dos nossos negócios, né? O seguro, ele puxa a administração de imóveis e a gente tem um campo de clientes, além, né, da nossa da credibilidade que a gente sempre vai tentar passar para a nossa população continuar, que eu acho que é um legado. Eu acho que o nosso maior nome é a confiança que a gente conseguiu construir durante esses 60 anos. Então, resumidamente, Gabriel é um apaixonado pelo mercado imobiliário também. É uma coisa que desde os meus 9, 10 anos eu estou dentro da Predial. Me recordo de estar de férias, né, um pouquinho maior, eu querendo ir para o Country Club passar férias, e meu pai falou, não, você pode escolher um horário, se você quiser ir para o clube à tarde, você vai de manhã trabalhar. E tá lá, trabalhar, aprender, tá ali, vivenciando, né? Eu acho que um exemplo vale mais que 1000 palavras, eu acho que a gente conseguiu trazer isso. Então, sou sócio do Caio, do Pedro, do meu pai Silvio César, e a gente tem essa missão aí de continuar esse legado, de melhorar ainda mais, que é o que tem sido feito, né? Meu pai aumentou ainda mais, contribuiu e triplicou, né? E a gente também está aí já há 15 anos à frente do grupo, e acredito que a gente tem muita coisa legal aí pela frente. E você ainda não tem 30 anos. Já chegou aos 30. Olha lá. 35. Olha lá. Não, porque acontece o seguinte, eu estou mexendo com ele porque depois que começou a nadar e tal, e voltou toda... Está mais jovem. Rejuvenescer. Né? Perdeu peso e tal, então estou mexendo com ele para ele poder entregar a idade. E estou aqui do lado de um amigo, que eu acho que o mercado imobiliário ele traz isso, né? O David é um cara que vai se apresentar, mas é um cara que tem despontado muito no mercado, pelo posicionamento dele, um cara muito agregador, um cara que a gente tem um respeito, a gente criou essa amizade e que eu tenho a satisfação e a alegria de estar aqui dividindo o nosso programa aí com ele também. Obrigado, que bom. David Marques de Amorim, corretor de imóveis há mais de uma década, especialista em imóveis comerciais há 9 anos, além de perito em avaliação imobiliária e CEO da Exclusive Intermediações Imobiliária. David, seja muito bem-vindo, prazer receber você aqui. E como o Gabriel fez agora há pouco, cada um se apresenta, tá? Gabriel não falou qual é o time dele. Tem bom gosto. Antigamente ele vinha para cá e falava essas coisas e tal. Hoje ele só tá falando natação, triatleta e tal. Daqui a pouco vai nadar pelo Flamengo. Pior que eu já nadei pelo Botafogo. Ninguém precisa saber disso. Mas seja muito bem-vindo. E quem é o David Marques de Amorim? Então, antes de tudo, eu queria agradecer o convite a você, Roosevelt, ao Gabriel. Daqui a pouco eu posso fazer uma carta aberta aí à Predial, porque antes de tudo a gente tem que respeitar a tradição e família, né? E a Predial, ela é muito isso, ela tem uma tradição e uma história na cidade. A gente que trabalha, está no mercado, a gente vê empresas que se despontam, então a gente tem que respeitar, literalmente. Quem chegou primeiro aí está dirigindo esse ônibus o tempo todo, né? E não é pouco tempo, são 60 anos. Então, agradecer aí ao Gabriel o convite, respeitando toda essa tradição, todo esse know-how e toda essa história que tem na cidade. O David, ele é casado com a Michelle, se me permite falar o nome da minha esposa. É a hora, pô. Se não falar, vai... Senão eu posso apanhar em casa, brincadeira. Pai de uma menina linda, que tem 4 anos, chamada Elisa. Estou no mercado imobiliário já há 13 anos. Há 9 anos mexendo só com imóveis comerciais. O último aí que teve mais evidência foi o McDonald's, da família Sertan. Quem fez todo o processo de intermediação ali fui eu. Apaixonado pelo mercado imobiliário em Nova Friburgo. Sou amante da cultura de Nova Friburgo. Isso tudo cabe dentro do
da minha profissão ali, né, antes de tudo de estudar, como que está sendo a projeção de emancipação comercial de Friburgo, entre outras coisas que eu acabo fazendo também. Flamenguista, aqui também tem um flamenguista apaixonado. Fechou. Fechou. E 3 flamenguistas eu tô aprendendo aí a nadar, pô. Eu tô na natação aí já tem um tempinho, desde agosto, e talvez uma das influências foi o próprio Gabriel, de seguir ele lá e ver ele lá. De tanto ver, minha filha já fazia. E aí, de tanto ver lá, talvez ele nem sabe disso, mas de tanto ver o Instagram dele lá, muito tomei bacana. gosto pelo esporte, tenho amadurecido bastante ali também. E ajuda, né? Muito. Principalmente para pensar mais rápido. Às vezes a gente está cheio de problemas aí em relação à empresa. É uma válvula de escape que eu aconselho todo cidadão a praticar algum esporte que ajuda bem a desenvolver não só o intelecto, mas o físico também. E bom, vamos já agora mercado imobiliário na veia. E vou trazer aqui um texto para reflexão de vocês, e aí depois vocês podem contextualizar mercado imobiliário, o que seja aqui. Dados da Abrainc, em levantamento com a FIP, indicam que 2025 registrou recorde de lançamentos imobiliários no país, com mais de 161 mil novas unidades nos primeiros 10 meses do ano. Um crescimento de 34,6% em relação ao mesmo período de 2024. Mas é importante entender que o que está por trás desse número, desses lançamentos, quase 86% está ligado ao programa Minha Casa Minha Vida. Isso mostra que o crescimento do setor foi fortemente impulsionado por políticas públicas de crédito habitacional, ou seja, o crescimento não foi homogêneo em todos os segmentos, enquanto o programa habitacional teve expansão relevante nos imóveis de médio e alto padrão e enfrentam outro cenário. O mesmo argumento na oferta, as vendas nesse segmento recuaram. E o motivo principal? Então nós tivemos essa reflexão para vocês. Gabriel começa ali, vou dar ok e vamos bater um papo aí, já começando o mercado imobiliário. Então, eu acho que esse ponto aí trazido, né? Primeiramente, o Brasil é um país que ele tem um déficit populacional e habitacional, na verdade, populacional habitacional bem elevado, né? Então, assim, existe demanda. E justamente nessa faixa aí do Minha Casa Minha Vida, além de ser uma política pública do governo, isso acabou dando um pouco de tração ao Minha Casa Minha Vida, esse aumento aí das vendas, o que facilita, né? O governo está subsidiando o programa, realmente são taxas muito tentadoras para o cliente, para a construtora que entra nesse segmento, porque aí já falando até de construção civil, é uma mercadoria que a margem de lucro ela é muito pequena. É diferente de um imóvel de médio ou alto padrão para a construtora. Então, nem sempre ela consegue margens de lucro boas. Então, esse subsídio também interfere para as incorporadoras, né? Porque os imóveis, relação de preço, né? de preço de construção, então você acaba construindo um pouco mais barato, vende, sua margem de lucro é menor. Então, isso acabou trazendo essa questão um pouco... eu acho que o grande ponto disso tudo foi a política pública do governo de investir nisso, como uma política pública mesmo, dita, né? Então, por que isso não acompanhou o mercado de médio e alto padrão? Justamente porque a gente está num momento de instabilidade, não só política, como também financeira, né? Os juros estão altos. Então, pro cliente, pro consumidor B e A, para ele é mais difícil ele conseguir esse financiamento pela questão dos juros, né, estarem bem mais elevados, e isso acaba traduzindo um pouco nisso que você falou, né? E acaba que o programa Minha Casa Minha Vida, ele cabe ao primeiro imóvel, né, sendo construção nova. Então, se o imóvel não for novo e se não for o primeiro imóvel, ele se enquadra em outra taxa de juros. E é um salto um pouco mais distante esse cliente entrar no classe imóvel médio e alto padrão.
ele numa prática ele precisa vender o seu imóvel que ele comprou no Minha Casa Minha Vida, juntar mais um dinheiro para poder dar a entrada e automaticamente adquirir. Eu costumo fazer uma escala do mercado imobiliário, né? Hoje o programa Minha Casa Minha Vida foi criado o faixa 4. Existe faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4. Isso é por preço? Isso, por preço, eu tenho até anotado aqui, por preço e renda. Então passa pra gente, aí depois eu vou pedir também a vocês para passar o seguinte, que a gente às vezes quer ser bem didático dentro do programa, o Gabriel já conhece a gente, porque nós estamos falando lá em Minha Casa Minha Vida, estamos falando em médio padrão e alto padrão. Vamos saber depois o que é médio padrão e o que é alto padrão. Isso aí. O faixa 1 é uma renda familiar até R$ 2.850. Renda familiar, vamos lá, renda familiar não é só do chefe de família. Pode juntar. Pode juntar. E pode juntar até com um namorado, eu acho, né? Hoje em dia, né, depois aí tá um pouco menos flexível, mas ainda dá. Ainda consegue você juntar. Quem é o certo? Para chegar lá, pode juntar com quem? Vamos lá. Quem é o certo? Hoje o certo seria pai, mãe e às vezes um filho que trabalha. E ele não é casado, ele consegue fazer o agrupamento da renda familiar. Certo. Então faixa 1, 2.850. O valor do imóvel ele é até 190 mil. 190 mil. Okay. Tá? Eu vou falar as escalas. Sim, por favor. Da faixa e depois eu vou falando as escalas dos valores do imóvel. Faixa salarial, então nós estamos falando. Isso aí. O faixa 2 ele vai de 2.850, 0,1 centavos, até 4.700. Tá? O faixa 3 ele pega de 4.701 a 8.600 e o faixa 4 de 8.601 até 12.000. O faixa 1 ele pega até 210 mil o imóvel. Tem metragem quadrada para isso? Não. O faixa 1 e 2 é até 210. Faixa 3 até 350. E o faixa 4 até 500 mil. Algo que é importante falar aqui, que caso a pessoa, um exemplo da faixa 4, 500 mil reais, caso tenha algum consórcio no nome, algum financiamento de um carro, alguma coisa do outro tipo, comprometimento, né? outro comprometimento de renda, acaba inibindo ele de pegar o plano em sua grande maioria. Um exemplo, eu tenho um carro financiado, minha renda é 12 mil e eu estou no faixa 4, mas a parcela do meu carro financiado é R$1.000. Na verdade, a minha renda declarada no final, quando ocorre todo o processo do Minha Casa Minha Vida, é 11 mil. Às vezes eu também não sou beneficiado por causa desse comprometimento de renda que acaba tendo nessa faixa. Não tem ainda aquela questão do comprometimento, que é 30% também da renda, ou seja, você só pode comprometer também um percentual? Na verdade, o que acontece? Na verdade, o grande X do Minha Casa Minha Vida, e aí o governo ele bate muito nisso, é o próprio cliente, né, o consumidor, quem está adquirindo imóvel, ele vai trocar um aluguel, não um valor de aluguel, porque são parcelas baixas. Sim. Por um imóvel que vai ser dele, né? Porque claro que ele está alienado fiduciariamente, ou seja, ele é do banco até a quitação. Então o cara fica pagando ali por 30, 35 anos. No fundo o banco também agradece, porque ele trabalha de graça. Mas eu acho que, e aí com isso, o mercado imobiliário consegue continuar, né, gerando emprego, gerando renda, e é uma fonte para o governo também. Então acho que nesse caso aí todo mundo fica feliz. Né? Para você ter parâmetros de números, por exemplo, vamos falar desse faixa 4, que é até o novo programa do governo. Até 12 mil você consegue comprar um imóvel de 500 mil reais. Esse que tem até piscina, tem uns que mostrou o lançamento recente em São Paulo, que tinha piscina, área gourmet. Em São Paulo, desculpa até, houve uma questão que muita gente que às vezes tinha um salário declarado menor entrou nessa questão do Minha Casa Minha Vida, deu uma confusão danada, e isso está até na justiça, tem muita gente ingressando contra as incorporadoras,
porque são prédios, às vezes, em bairros nobres. Isso. E é pra questão do Airbnb, do estúdio. Isso aí. Então o pessoal entrou adquirindo, só que os prédios agora travaram a questão do Airbnb e a própria, né, a Caixa em si já disse que também não pode ter essa renda. Por quê? Às vezes, assim, é um jovem que é o primeiro imóvel do cara, às vezes ele prefere não comprar um imóvel próprio, investir nesse estúdio e ter uma renda extra de Airbnb para esse imóvel. Então isso aconteceu aí, ainda está um questionamento grande aí em São Paulo. Em grandes capitais acontece muito disso que o Gabriel falou, essa questão de lofts e tudo mais, São Paulo, Rio. Inclusive a Predial está trazendo essa proposta aqui para Friburgo também, que é na Alberto Brown ali, né? Na Itália, né? Na Itália. Ficou bem legal. Ali praticamente vendeu tudo. A gente só deixou. Tem as 3 unidades, né? Quem quiser. Friburgo não tem essa frequência, mas acaba que em São Paulo, Rio, tem muita demanda em relação a isso. E acaba que é algo muito interessante, seguindo dentro dessa dinâmica que o Gabriel falou. Porque um exemplo, o imóvel é 500 mil, eu declaro 12 mil, zero comprometimento. Vamos botar assim, a farinha branca mesmo. Declaro 12 mil, então automaticamente a Caixa vai pedir 20% de entrada. Aí a gente está falando aí de 100 mil de entrada. A parcela dessa pessoa vai ficar mais ou menos 1% ali em cima dos 400 que resta. Vai dar mais um pouquinho, vai ficar na faixa de uns R$4.200. Se for a price, vai ser uma parcela fixa. Aí vai ter um desconto, aí vai para uns 3.800, 3.700. Então acaba que quem quer ver negócio, poxa, em São Paulo, com toda certeza, um Airbnb, o cara consegue fazer esse recurso facilmente por mês e acaba pagando o empreendimento, né? Acaba empatando literalmente papel. Claro que eu não vou desestimular, mas quando você me fala em uma prestação de R$4.000, isso impacta naturalmente. Se você for ver que você vai carregar isso por 30 anos, então impacta. Nós vamos discutir isso no decorrer, porque se já está tendo resultado, então é óbvio que às vezes é uma impressão minha que eu não posso trazer para o senso comum, né? Mas queria que falasse com relação, Gabriel, se você puder falar, o que é imóvel de médio padrão e alto padrão? Então, já que nós saímos agora da faixa 4, né, R$500 mil, onde R$12 mil e tal, o que seria, então, aí acima acima, na verdade, assim, aí você vai depender muito do mercado de cada local, né? Por exemplo, em Friburgo, um apartamento de 1 milhão, apartamento já de alto padrão. Né? E você pega aí uns 600 mil, 550, que já quase que você entra na faixa do Minha Casa Minha Vida, é um apartamento de médio padrão. E você está falando aí nesse sentido. Mas se você for no Rio de Janeiro, né, em São Paulo, em grandes centros, você consegue um apartamento de 500, 600 mil, não é médio padrão. Então vai depender muito do local que você está. Aqui no interior, Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, são cidades que têm um valor de metro quadrado de venda maior do que, às vezes, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, né, outras cidades aí ao redor da nossa região. Então, assim, vai depender muito, essa questão do alto, médio, é muito dentro do mercado, do local, né, da onde a gente está situado. E a restrição, então vamos só voltar, porque acho que esse assunto interessa e é de interesse, depois nós vamos falar, né, com relação ao momento, né, hora de comprar, hora de vender e hora de esperar. Mas isso acontece o seguinte, tem limite, ou seja, limite que eu digo o seguinte, quem pode comprar, porque às vezes o que vocês falaram com relação ao Airbnb, pode ser que nesses imóveis de faixa 3 e faixa 4, pessoas que possam ter um poder aquisitivo maior, possam começar a investir também, né, tirando... mas quem ganha acima, ou tem, como é que ele faz entender, tem uma pesquisa social para isso, para entender se essa pessoa, porque o negócio, R$12 mil, com todo respeito, é um super rendimento, né? Então, só para a gente poder entender, tem limite para isso, ou quem pode comprar e quem não pode comprar, ele ganha 20, não ganha 12, como é que é? No Minha Casa Minha Vida não pode, porque você extrapola, né, o valor da renda. E aí você não pode... A renda é o limitador? É o limite? É o balizador? Porque é um programa, né, tem subsídio, do governo, e aí automaticamente ele limita você aos benefícios que o governo dá.
Então... Você pode pegar outros financiamentos bancários, né, para fazer a aquisição de imóvel, mas ou Minha Casa Minha Vida, que tem subsídio do governo, aí você não consegue entrar. Mas aí é a questão, vou provocar vocês, que o meu papel aqui é esse, né? Claro. Aí vocês acham, entendem, achar não. Vocês são profissionais do mercado, não vão achar nada, vocês têm certeza do que quase vocês falam. Que R$500 mil o governo precisa colocar subsídio para poder imóveis dessa faixa, ainda ou depende também da cidade, como o Gabriel falou? Então, aí eu acredito que a gente vai entrar num assunto mais complexo, né? Político. Não, eu tô colocando exatamente isso. E em sua grande maioria, não só político, mas também a questão da dinâmica do mercado de Friburgo. E aí vou falar especificamente da nossa cidade aqui, para ficar talvez mais fácil. Hoje, e aí o Gabriel ele está à frente de uma construtora e tudo mais, ele vai poder falar até com muito mais propriedade. Dentro de uma dinâmica do valor aí de 500 mil, os terrenos às vezes ele está superfaturados, precisa de uma análise concreta do mercado, chamar às vezes quem está vendendo para uma situação real do cenário do mercado. Isso tudo inflaciona o preço. A burocracia, em sua grande maioria, que se leva para aprovar um projeto dentro da nossa prefeitura. Então, tudo isso acaba demandando tempo e, automaticamente, esses valores vão aumentar, porque a construtora ela precisa ter lucro. Em sua grande maioria, o lucro da construtora não é nem absurdo. Eles tentam colocar pequeno para poder ter automaticamente a rotatividade. Escala, né? Hoje em dia está bem complicado. Essa questão da burocracia, principalmente, aí na nossa cidade está bem difícil. E isso a gente sente na pele. Tá uma burocracia muito grande. Tanto é que a gente está com dificuldade, não só a gente, uma questão que lá o pessoal do Sinduscom, a gente tem debatido muito sobre essa burocracia, essa dificuldade de aprovação de projetos. E aí você tem algumas vertentes, além da questão da burocracia em si, né, da falta de eficiência do poder público, que é gritante. A gente tem também, e esbarrar também na falta de atualização da legislação. Então acho que, falando de Friburgo, a importância da gente atualizar o plano diretor, de a gente fazer, porque a cidade ela vai se movimentando. O tempo, né? Pra você ter uma ideia, no Código de Obras de Friburgo você ainda fala em charrete, né? Fala em cavalo, baia de cavalo, para as pessoas pararem seu cavalo. Então, assim, é de 45, se eu não me engano. São coisas que são importantes e a gente tem que ver como município. E aí sim, isso acaba potencializando o mercado como um todo. Se você conseguir evoluir, desburocratizar, as construtoras vão lançar mais, porque Friburgo, por exemplo, você consegue lançar dentro do Minha Casa Minha Vida, e aí seria bom para as construtoras, para as imobiliárias, para os corretores, que vão ter mercadoria acessível, e para o consumidor, porque, né, você consegue incluir aí bons imóveis de lançamento numa faixa de R$500 mil. Poxa, você consegue fazer esse lançamento, nesse sentido, ter esse produto na mão. No Rio de Janeiro você já não consegue, né? Por R$500 mil um bom apartamento. Então, isso que o David falou é muito interessante e eu concordo com ele. Hoje em dia, aí já falando na visão como incorporador, como construtora, a gente está com uma dificuldade muito grande sobre a questão do valor dos terrenos. Porque hoje você não consegue, a conta não fecha. As pessoas estão inflacionando os terrenos, principalmente bons terrenos nas regiões mais valorizadas da cidade. Então, para a construtora também, você vai fazer conta, não vale a pena. Então, além da burocracia governamental, né, municipal, você também tem essa questão do mercado que nós precisamos, como mercado, também tentar conscientizar, porque muitas vezes o cliente já vem com o preço fechado, né? Eu quero isso, mas não vale. E muitas vezes você não tem argumentos para falar com o cliente. E isso não é uma coisa que acontece só em Friburgo, lógico que a gente está aqui, né, imerso a esse mercado, mas a gente ouve de colegas e amigos que trabalham em outros locais que também sentem a mesma questão. Entendeu? E aí, pegando até esse gancho, porque a gente estava conversando aqui ainda há pouco, Friburgo usa método comparativo
e não usa método de valor por metro quadrado. Isso para o profissional acaba ficando engessado. Vou contar uma historinha aqui. Eu tenho um terreno no centro da cidade de 1.000 metros. E aí eu vejo meu amigo Gabriel, que tem um terreno do lado, com uma casa e tudo mais. E aí, pelo fato dele ter uma casa no terreno, ele está pedindo 5 milhões. E aí eu vejo que, poxa, o dele tem uma casa, o meu não tem, vou pedir 4. Então, em sua grande maioria, Friburgo, se tratando do nosso município, a metragem é por método comparativo. Se você pegar lá, inclusive os documentos da prefeitura, desde 2010 não é atualizado a questão por metro quadrado. Se existisse, e essa questão também ajudaria a gente balizar, a chegar para o proprietário, apresentar um PITAM que seja, né, para poder tá mostrando para ele o real valor do terreno dele, até porque principalmente para a construtora, tem que saber o plano diretor, o que pode ser feito, o que não pode, junto ao município tentar fazer um movimento para melhorar, automaticamente melhorando e desburocratizando toda essa situação. Com toda certeza, a construtora vai conseguir chegar com um produto muito mais acessível para esses consumidores finais. Eu queria voltar até numa fala que tive, até porque no decorrer a gente vai naturalmente lapidando o nosso pensamento, né? E quando eu falei da questão dos 500 mil reais, acho que o que impacta para a gente é entender que o nome do programa, Minha Casa Minha Vida, é algo que diz respeito a uma população mais desprovida, de certa forma, num processo de uma certa exclusão de oportunidades sociais e coisa nesse sentido. Então, acho que nesse ponto é corretíssimo. Mas, vendo aqui, eu entendo que pode também se ter uma escala em que esses subsídios eles possam ir ou diminuindo, coisa nesse sentido, e você dá oportunidade. O que eu quero falar é para trazer a questão seguinte, porque, Gabriel, existe, então, vou dizer para vocês, isso tira aquele formato que a gente tem, né, de pensamento, que esse programa foi feito somente para as pessoas. Não, porque quem ganha 12 mil reais, naturalmente. Não é uma pessoa carente. Não é desprovida e tal, e tal. Então, o que acontece? São questões distintas, mas que pode, se você existe política. Não governamental, podia ter de Estado, de você provir a população de habitação e dentro da. Então eu queria trazer para você o seguinte: a questão déficit habitacional. Como é que vocês veem isso? Como é que está isso? Está mudando o comportamento? Existe, porque as pessoas sempre falam, existe sempre um déficit, né? Nunca há casa suficiente, tanto para locação quanto para compra, coisa nesse sentido. Queria que vocês abordassem agora essa. Existe o déficit ele permanece, né? Acho que a população está crescendo, né? No Brasil, a gente, ano a ano, né? Há esse aumento da população e o mercado não consegue acompanhar. Então a gente tem esse déficit, tanto que principalmente nessas classes sociais mais D, né, até C, e onde a população tem crescido cada vez mais. Então o déficit existe, tanto é que o governo está apostando nisso, apoiando e subsidiando. Então, e você vê um cenário que mesmo com essa questão toda de juros lá na lua, né, a gente vê um dos maiores taxas de juros aí dos últimos pelo menos 20 anos, né? E você vê que quando houve esse subsídio do governo, também pelo déficit habitacional, houve essa questão dos lançamentos, ou seja, as incorporadoras elas apostaram nisso, mas você também não vê esse acompanhamento também nas vendas, como você introduziu o nosso bate-papo aqui. Então, assim, na verdade, existe esse déficit habitacional. Eu sempre falo, uma boa mercadoria você vai vender.
aí falando como incorporador, né? Se você tiver uma boa mercadoria, que ela esteja dentro de um preço, dentro de um preço de mercado, que é muito interessante, vai vender. Mesmo o mercado estando... Isso eu estou falando até na nossa cidade, porque também em Friburgo existe esse déficit habitacional de boas mercadorias. Às vezes por causa da burocracia, a gente às vezes não consegue criar mais produtos, ter mais produtos na prateleira para nossa população, para a gente poder vender. Então, se a gente pudesse rever todas essas burocracias, toda essa parte burocrática que está ocorrendo, toda essa parte de legislação que atrapalha muito, essa falta de eficiência das secretarias para com as empresas, a gente teria muito mais lançamentos imobiliários na cidade. E volto a repetir, a gente teria demanda para isso. Aí eu trago a questão seguinte, quando você fala então que você tem demanda, olha, se a burocracia ela sempre existiu e vai existir. O que não deve existir é esse emperramento da máquina que faz com que o empresário... Porque tem uma coisa no Brasil, nós temos uma coisa, né? Ganhar dinheiro é feio, o lucro é pecaminoso e o sucesso incomoda toda a vida, né? Então a gente tem que ficar trabalhando com isso. Então, acho que tem que deixar o Brasil caminhar. Tem que deixar, a gente trabalha aqui, tem trabalhado aqui na nossa cidade, o prefeito disse que vai regulamentar o mais próximo possível aqui, a chamada Lei de Liberdade Econômica, onde você tem que entender que... Só um parênteses, a Cianf tem um papel muito bacana nessa desculpa até te cortar, até só contribuindo, porque eu não sei mas eu acho que eu vi isso aí, um trabalho muito legal seu, de toda a nossa diretoria, mas principalmente seu de liderar isso. Eu acho que vai trazer muitos benefícios para a nossa cidade. Então, trazendo isso, Gabriel e David, essa coisa da Lei de Liberdade Econômica, no plano até nacional, que possa Friburgo ser exemplar. Falei com o prefeito, coloca aqui, abra espaço para mostrar o seguinte, infelizmente, não é o caso da nossa cidade e tal, infelizmente o cidadão, às vezes, ele é sempre olhado como aquele que está devendo, aquele que não é sério, com aquele que é sempre réu, aquele que sempre com desconfiança. Tá? Então, o que acontece? A gente tem que dar oportunidade para a gente poder ver o seguinte, a gente trabalha às vezes num país em que todos são culpados até que se prove inocência. Não, gente, todos são inocentes. Né? Então, eu estou falando da Lei de Liberdade Econômica, por quê? Porque exatamente para isso, o que o Gabriel está trazendo, eu estou aproveitando fazendo aqui, não é um desagravo, mas é uma colocação pública, de que quando ele fala com muita educação, com muita polidez, que é peculiar da formação dele, né, familiarmente e tal, mas acontece o seguinte, é importante que se permita, quando alguém é um empresário jovem, bem-sucedido, que tem num grupo, né, o seu grupo empresarial, tem uma construtora. Essa construtora, ela quer construir. Ela quer, né, é como a padaria que quer fazer pão. Né? E às vezes, o que acontece? É você colocar certas dificuldades. Não, então tem que dizer o seguinte, qual é a dificuldade? Para que a gente possa abrir e a padaria possa fazer pão. Além disso, assim, e o mercado imobiliário ele é muito volátil, né? E a gente que lida também com investidores, e ainda mais na situação financeira do país, e muitas vezes a gente perde negócio por causa da burocracia. Eu não acho nem um pouco normal você ficar um ano trabalhando num projeto. Então, às vezes a gente tem parceiros que gostam de investir no mercado imobiliário da cidade, que são pessoas empresárias também daqui, e às vezes a gente monta um negócio, olha, tá aqui o negócio. E é isso, vai investir isso, os imóveis em tanto tempo, tá, tô dentro. Aí você vai tentar aprovar o projeto na prefeitura, um ano para aprovar, aí você volta lá no parceiro, ele, cara, já investi em outra coisa, ele tá certo, né? A gente entende. O mercado então, é dinâmico, ele é dinâmico, a gente precisa dessa agilidade porque a gente gera emprego. Então, assim, a gente não pode ter o mesmo tratamento de uma pessoa que está ali regularizando a sua casa. Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Mas as construtoras, não estou falando só da gente, mas de todas as construtoras, elas têm que ter um papel diferenciado nessa questão para a gente poder desburocratizar os processos. Para quê? Para a gente não perder dinheiro. Muitas vezes eu tive casos desses parceiros de não investir em Friburgo. Eu comprei um imóvel até fora do Brasil. Tivemos casos assim. E aí, Friburgo perdeu essa receita, né, essa renda, e a gente acabou não avançando em algum negócio. Então isso aconteceu na prática, né? Um exemplo acaba que acontece. Todo mundo sofre, né? O município,
as pessoas que poderiam ser empregadas, entre outras coisas aí, né? Vamos falar agora do perfil. Quem é esse hoje, esse consumidor do produto casa própria? Tem uma fala que é uma fala antiga, diz que quem casa quer casa. E aí voltar só um pouquinho para contextualizar para vocês, aí vocês os dois vão trabalhar essa nossa fala, que é o seguinte, sonho do brasileiro. Primeiro sonho é o emprego. Depois, o segundo sonho é casar. Aí, quem casa, quer casa, né? Aí depois ele já está... Você não pode separar que nem eu, né? Olha só, o Gabriel não é fácil, ele consegue tirar piada, ele consegue tirar piada, rapaz, de um assunto desse. Olha, eu conversei com o Gabriel, olha lá, rapaz. Aí o que acontece? Quem casa quer casa e tal, e daqui não vou outro sonho. Aí o outro sonho é o seguinte, ele já está pensando na aposentadoria dele, né? Então, se você vê, aí quer filhos, quer casa e quer aposentar. Então, você vê essa linha. Mas como é que está isso hoje? Quem casa quer casa, quem é esse público, qual o perfil, e qual o perfil de imóvel, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, como é que é o perfil, aonde, o que tem que ter? Conta um pouquinho pra gente aí, vocês dois, por favor. Então, seu Aurélio da Friend, Fabricinho é meu parceiro, filho gente dele, boa, né? Gente boa toda a vida. Verdade. Ele tem um ditado que fala assim, quem tem terra não erra, ele costuma falar isso, né? E, de fato, a configuração, entrando nesse assunto que você falou, a configuração familiar mudou muito. Não te chamando de velho, não, mas da sua época para a nossa época. Estou pintando o cabelo, tá? De grisalho, tá? É isso que você quer dizer, né? Senão eu ia entrar na lei do idoso e tal, eu ainda não estou lá, né, Gabriel? Mas ela mudou muito de lá para cá. Antigamente existia uma configuração de família, hoje, em sua grande maioria, trazendo para uma juventude que talvez está pensando mais em aplicar do que, de fato, investir em imóveis, mudou a configuração. Hoje, em sua grande maioria, falando lá pela Exclusive, né? Em sua grande maioria, as nossas demandas têm sido de 3 quartos em diante, devido até à tecnologia, porque quer um quarto para home office, que está trabalhando e tudo mais, né? Então, acaba que a gente não tem hoje um produto para esse tipo de público. E o público, na prática, também ficou muito mais exigente. A gente sabe, a gente falou aí de 12 mil reais, né, do faixa 4 e tudo mais. A gente sabe que com esse valor a pessoa consegue viver tranquilamente em Friburgo, pagar um aluguel e tudo mais, mas esse público que tem essa receita, ele ficou automaticamente mais crítico também com o mercado. Então, talvez um perfil de 500 mil, em sua grande maioria, o bairro não vai agradar ele. E aí... Ou o tamanho, né? Ou o tamanho e tudo mais. E aqui a gente trabalha com um tamanho e preço, em sua grande maioria, bem legal para Friburgo. Mas acaba que isso dificultou um pouco, dificultou a mudança, a necessidade pessoal, no sentido de querer mais com a limitação do recurso disponível que ele pode agregar na compra do imóvel. E o que isso gera? Até complementando o que o David falou, a gente estava até conversando aqui antes, né? Especulação. Então a gente tem visto muito a questão da especulação. Não é nem especulação, é especulação por especular, né? Às vezes você sem o profissionalismo de especular. Né? Até o consumidor, né? ele tá curioso. Então ele não é nem por mal. Ele tá ali, então ele vai lá na Exclusive, o David atende ele vai lá no Predial, eu atendo ele, e ele tá ali. Mas no fundo, ele não tem nem dinheiro para comprar. E assim, ele vê às vezes uma coisa no futuro que pode ser que aconteça. Isso tem assim, aumentado, sempre teve isso no mercado imobiliário, mas a gente estava até conversando de como aumentou essa especulação. Muito. Aqui, nós estamos o programa está indo bem rápido, porque o papo está bom, mas eu quero já trazer uma questão que a gente começou logo no início, né? O momento, Gabriel, é de comprar
de vender ou de esperar. Você tem ali toda uma jornada, como você tem ali a parte de obra, você tem a parte da corretora, imobiliária e tal. Diz pra gente que momento está. Porque você falou uma coisa lá atrás, David, que é o seguinte, que eu vejo na rua, o que eu ouço e tal. Nós estamos vivendo a cultura do 1%. Tá? Então, quem tem 500 mil reais, que no caso essa pessoa que está pegando na caixa, não vai ter os 500 mil reais. Mas quem tem 500 mil reais está pensando o seguinte: eu faço 5 mil reais com isso aí. Com esses 5 mil reais, eu vou lá e alugo um apartamento por 3 mil, e que na verdade ele custa 1 milhão e 500 às vezes, né? 1 milhão e pouco, mais de 1 milhão. Então, a hora é de comprar, de vender, de esperar. E fala um pouco disso aí, dividir entre vocês dois. Depende. E é verdade, eu acho que realmente a gente tem, hoje a taxa de juros é muito atrativa para a questão financeira dessa questão de aplicação. Você tem mesmo, 1% é real mesmo e tem taxas até melhores se você for, dependendo do que você for colocar em fundos, enfim, o que você for aplicar o seu dinheiro, o seu risco e o tempo que você precisa ficar com esse dinheiro aplicado. Mas também é um momento de oportunidade. A gente vê muita oferta, muita gente por essa questão de instabilidade financeira do país, né? Um momento de muitos pontos de interrogação. A gente vê muita gente precisando vender imóvel, às vezes num valor mais abaixo do mercado. Então, se a pessoa tiver também como pensamento, porque eu sempre falo, às vezes o cliente fala, porque minha aplicação dá mais do que o aluguel. Mas eu acho que o cliente não tem que pensar nisso. Eu acho que o cliente tem que pensar, além do aluguel, como ele comprou bem o imóvel dele. Isso é valorização, ele não ganha isso numa aplicação. Então, se você conseguir pensar em comprar bem o seu imóvel, o imóvel sempre, eu vou ser sempre defensor que o imóvel vai ser sempre o melhor investimento. Justamente por isso. Então, assim, é ter calma, é um momento de você ter calma, sabedoria de fazer um bom investimento, de você saber realmente o que você está comprando, porque ofertas aumentaram e é um momento de oportunidade, né, David? Eu acho que... E assim, Friburgo, graças a Deus, ela sempre teve uma média muito boa, consolidada aí dos últimos anos para cá, tendo um parâmetro pela guia de ITBI, numa média de venda de imóveis. Se você pegar a média de venda de 2024 ou 2023 em diante, você vai ver que vai ter uma média de 1.800, 1.900, 2.000, 2.100 imóveis por ano. Por ano. Movimentação, transação imobiliária mudando de mão. Exatamente. Né? E com isso circulando. Tem também faixa de média de preço e volume de negócio? Essa métrica eu não tenho. Sim, mas é bom, né? Se puder depois conseguir fazer esse estudo, passar para a gente lá para a associação, é importante. Né? Eu posso até... O Gabriel é o nossa ponte, nosso líder lá. Eu posso até estar vendo essa possibilidade. É interessante, mas né, eu sei que basicamente existe essa métrica. Então, assim, não é uma métrica ruim. A gente está falando aí em torno de 150 a 170 imóveis por mês, né? Então, acaba que gera um número legal. E sobre esse cenário, é hora de comprar, é hora de vender, ou espera. Eu costumo falar da seguinte forma para o pessoal que trabalha comigo: enquanto uns estão esperando, os outros estão comprando. E aí, depois desses que estão comprando, eles vão esperar e o outro vai estar comprando. É um misto de sentimento o mercado imobiliário, porque ainda mais em se tratando de Friburgo, se você vê que existe um padrão nessa métrica, tem gente comprando, tem gente esperando a oportunidade. Automaticamente, quem comprou agora, ele vai esperar um pouquinho, às vezes devido à dinâmica de vida e olhar de mercado, e aquele cara que estava esperando passou a comprar. Então, em Friburgo, a gente tem muito esse fluxo. Por isso que automaticamente, se a gente fazer um balizador dos anos para cá, consegue manter basicamente a mesma métrica. Olha só, confessar para você, eu ia chamar aqui um tema, faltando agora 5 minutos para vocês, que é o seguinte: o erro não é construir, o erro é construir para o público errado. Tá? E em um certo momento eu me uni aí a 8
colegas, não, 7 colegas, e nós construímos um pequeno prédio numa região aqui mais popular e tal, pequeno não, 70 e poucos metros, mas vamos melhorar o que é ali do padrão ali, colocamos elevador e tal, e com preço e tal. Então, o que acontece? Só que a gente teve dificuldade de vender. Esperava que, vamos vender, isso vai vender fácil e tal. Então, só que nós não éramos profissionais. Reunimos ali, cada um reuniu as suas economias e vamos levantar. Então, se para mim, por exemplo, o negócio, em termos de negócio, não foi um bom negócio. Tá? E por isso que eu estou dizendo para você. O erro não é construir. O erro é construir para o público errado. E o que acontece? Por exemplo, você quando constrói e você quando tem um produto lá para venda. Né? Então, eu acho que o público acho que diz isso, é o que sinaliza, não é o que a gente quer construir. Né? Eu falei, dotamos ali de uma sala bacana, de varanda no imóvel onde não se tinha varanda, elevador onde na região não tinha nenhum com elevador. Então, aí o que aconteceu? Quer dizer, isso não foi... Aí você não consegue botar o valor, né, necessário do que o imóvel vocês pensariam de venda, a venda agarra. Né? Não se enxergou nesse sentido. Né? Talvez nós não tivéssemos que colocar nem a varanda, nem a suíte, nem não sei o que. Então você vai fazendo, quer dizer, erramos nessa métrica. Mas eu queria passar para você o seguinte, estamos chegando ao final. E no final a gente sempre fala o seguinte, você lá atrás falou... Você comprometeu, qual é o nome da esposa? Michele. Comprometeu a Michele. Olha, gente, Michele não é nada de... Michele é tranquila e tal. Ele falou que ela é brava e tal, ia chegar em casa, nada disso. O que a gente fala é o seguinte, lá em casa eu falo assim, vai trocar a fechadura, já é mais branda, né? Vai trocar o segredo, né? Vou ter que aguardar na chuva, né? E me explicar. Mas tem coisas que a gente fala agora ao final, faltando 5 minutos. O que você... David, veio aqui para falar, orientado, sugerido pela Michele, para colegas seus da tua empresa, ou por alguns que souberam, eu vou lá na Zoom bater um papo a respeito do mercado imobiliário. O que você veio aqui para falar que você não falou e que se você sair, aí sim, a Michele vai mudar o segredo. E da mesma forma, depois o Gabriel, e já agradecendo a vocês pela presença, foi muito bacana o papo, acho que foi esclarecedor, acho que a gente não terminou nada, acho que é o começo, que a gente tem que abrir a cabeça das pessoas e trazer o que a gente sabe, que é o conhecimento que vocês fizeram aqui hoje. Tá, por favor. Então, eu agradeço ao convite mais uma vez e eu resumo o mercado imobiliário da seguinte forma. Tem gente que quer comprar sonho, tem gente que quer comprar pertencimento. Independente de ser sonho e pertencimento, a melhor coisa é estar morando no que é seu. É o que eu quero deixar aí para todas as pessoas, porque a gente sonha, né, em estar casando, tendo filhos e casa própria. Esse assunto do pertencimento pode ficar talvez até para um próximo bloco aí, porque de fato o mercado imobiliário ele propõe muito isso. O sonho de uma pessoa em realizar o seu primeiro imóvel, em adquirir o seu primeiro imóvel, mas um sonho de outras pessoas estarem pertencendo àquele condomínio, àquele bairro e entre outras coisas. David, muito obrigado. E onde a gente encontra o David? Querendo nas redes sociais? Então, exclusive intermediações imobiliárias. E no prédio que a própria Predial fez ali, né? Na Rua General Osório, número 20, o antigo Colégio Modelo. Edifício Silvio Ruiz. Super prédio. Gabriel, o que você veio para falar aqui que você não falou e que a gente não pode sair sem falar? Eu acho que, quando você me perguntou e o David iniciou, eu pensei parecido realmente. Eu acho que eu sempre falo com nossos colaboradores, nossa equipe, que muitas vezes a gente que é do mercado imobiliário, a gente tem uma responsabilidade muito maior. Porque na maioria das vezes você está lidando com o sonho das pessoas, o grande sonho das pessoas, né? O sonho da casa própria, do primeiro imóvel. E tem um levantamento, não sei ao certo, né, de número, mas a maioria das pessoas que compram imóvel só compram um imóvel durante toda a vida dela. Eu não sei, mas é mais do que 80%. Eu não vou efetivar aí quanto que é certinho. Então eu sempre falo com a nossa equipe, a nossa responsabilidade é muito grande. O mercado imobiliário ele traz esse prazer e por isso que ele é tão apaixonante, né? A gente ama esse mercado imobiliário e justamente por isso, porque você mexe com os sonhos das pessoas, a sua responsabilidade ela é muito maior, porque por isso que você tem que sempre agir de forma mais clara, transparente,
de forma mais eficaz e eficiente. Então, quero muito agradecer, além da nossa amizade, também a amizade de todos aqui da Zoom, que faz um trabalho diferenciado aí na nossa cidade e que é um braço muito grande, muito forte, não só da Cianf, mas também da população de Nova Friburgo. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, David. Acho que isso aqui é sempre um bate-papo que acrescenta e que dá um alargamento na gente no debate do dia a dia. Acho que é importante isso. Você que, por exemplo, iniciou o programa e entendia que talvez não tivesse a ver com você, que você não está a fim de comprar uma casa, não tem ninguém... Aqui não está falando de compra, de venda, nós estamos falando de um momento em que o país vive de algo que não vai deixar... Esse tema, ele não vai deixar de ser pauta para todo e qualquer debate. Tá? Então é importante, em algum momento vai ter alguém, você sabendo que alguém comprou, alguém vendeu, né? E se não é você, é filho, se não é filho, é neto, se não é neto, se não é parente, é um vizinho, alguma coisa. Deixou de morar aqui, era vizinho, foi para onde? Comprou alguma coisa. Tá? Então, ao longo do programa, entendemos que o setor vive um programa de expansão em alguns segmentos e ajuste em outros, né? Mais do que otimismo ou pessimismo, o que define com certeza o sucesso é a leitura correta da realidade. Cada cidade tem um ritmo e o seu perfil e o seu limite de absorção. E com isso a gente gostaria que cada um aí em casa, no seu trabalho ou no Spotify pudesse entender isso da melhor forma possível e que, na verdade, o que a gente fez aqui não é fazer propaganda de empresa, não é fazer propaganda de comprar ou vender, não é falar bem ou mal, é trazer a realidade que hoje que o mercado vive e com certeza vocês trouxeram esse retrato. Obrigado mais uma vez, Gabriel e David. Obrigado. E até uma próxima oportunidade, aí quando estaremos na próxima semana com um novo tema e com certeza de relevância como foi o de hoje. Até lá.